Eu fui médico do Hospital de Clínicas, depois eu fui professor titular de oftalmologia e entrei como professor em 1990. E em 1990 nós tínhamos uma missão de fazer a oftalmologia crescer, porque ela estava muito pouco atrasada, tinha dificuldades de equipamento, etc. E aí nós começamos um trabalho muito ativo para melhorar a parte da oftalmologia no HC e acabamos nos envolvendo profundamente com a Associação dos Amigos do HC e tivemos um avanço e um progresso fantástico na época, a ponto da oftalmologia do HC ser reconhecida entre as melhores do Brasil. Eu vou me permitir voltar um pouco atrás no tempo. Houve um diretor do Hospital de Clínicas chamado Mário Júlio Cerci, que foi fantástico. E essa pessoa foi a que reativou a Associação dos Amigos do HC quando ele sentiu que o Hospital de Clínicas precisava de um elo de ligação entre a comunidade e o hospital. Porque o Hospital de Clínicas não é um hospital federal apenas. Não é um hospital do governo federal. O Hospital de Clínicas é um hospital dos curitibanos, dos paranaenses, dos brasileiros. E quando este elo de ligação entre a comunidade e a instituição é feito, é isso que faz com que a instituição avance, porque tem gente que cuida. Quando a gente acha que um hospital federal é lá do governo federal, e ninguém precisa cuidar dele porque o governo federal vai cuidar, é mentira, não funciona assim. O Hospital de Clínicas é um hospital da comunidade. Então o Dr. Mário Sérgio fez este elo de ligação tão fantástico, reativou a Associação dos Amigos do HC e eu tive o privilégio nesta época de ser diretor clínico do hospital. E participei ativamente desta reativação da Associação dos Amigos até o momento em que veio uma pessoa como presidente da Associação dos Amigos do HC, chamada Fernando Miranda. E nesse momento eu quero fazer as minhas homenagens e prestar minhas homenagens ao Dr. Fernando Miranda, porque foi ele que sacudiu a Associação dos Amigos do HC e tornou a Associação dos Amigos do HC um movimento local, estadual e até federal, nacional, porque envolveu muitas pessoas. E aí o Hospital de Clínicas passou a ter apoio de políticos, de empresários, de pessoas que realmente viram no HC a importância social do HC. Porque o HC atende situações de alta complexidade, doenças de alta complexidade, mas atende todos que não podem pagar também. Então a importância social do HC para a comunidade paranaense é fantástica, para o Brasil. E foi isso que aconteceu. Então o Mário Sérgio reativou a associação, teve o privilégio de ter o Fernando Miranda como primeiro presidente da época e houve um movimento fantástico. E aí foram criadas várias comissões, entre elas a Comissão de Oftalmologia, que tinha como presidente o Dr. Miguel Kriegsner, presidente do Boticário, e proprietário do Boticário, e deu um auxílio fantástico. A oftalmologia, naquela época, tinha equipamentos de ponta, considerados de ponta em qualquer lugar do mundo. Então a gente viu um grande desenvolvimento da oftalmologia, mas também um grande desenvolvimento do próprio Hospital de Clínicas. Teve vários eventos, né? O Fernando, ele, por ter um conhecimento na sociedade curitibana muito extenso, muito vasto, ele conseguiu fazer vários eventos. Havia um evento que era o Natal do HC e fazia-se no Clube Curitibano, iam milhares de pessoas, né? E gente de todo o Brasil, e fazia-se doações. Foi um momento muito rico, tanto para a Associação dos Amigos quanto para o Hospital de Clínicas. E eu tive o privilégio de participar com todas essas pessoas e ver esse enorme desenvolvimento. Depois, a vida me levou a assumir outros cargos
e eu acabei como diretor da Faculdade de Medicina aqui do Hospital de Clínicas, do setor de Ciências da Saúde. Depois acabei como reitor, e como reitor pude atestar a importância do trabalho da Associação dos Amigos do HC. E ainda como reitor, eu entreguei o título de doutor honoris causa da universidade ao doutor Fernando Miranda. Isto porque ele, ou melhor, título de benemérito, né, da universidade ao doutor Fernando Miranda, porque ele fez um trabalho tão fantástico e reconhecido por todos que merecia esse título. A minha mãe, ela tem um trabalho muito fantástico em prol da oftalmologia, porque ela, como oftalmologista e como professora universitária da Faculdade Evangélica, ela se doou integralmente para a causa e criou um dos primeiros bancos de olhos do Brasil. Reativamos o banco de olhos do Hospital de Clínicas, a ponto de termos córnea em grande quantidade aqui no estado do Paraná, e foi um momento importante para a oftalmologia. Hoje minha mãe ainda viva, com 87 anos, ela lembra perfeitamente de tudo isso e da fundação do Banco de Olhos de Curitiba e como foi importante também a criação do Banco de Olhos do Hospital de Clínicas. As comissões, elas eram feitas pelas pessoas que tinham mais afinidade com a área. Claro que tinha a parte técnica, que envolvia sempre o médico ou o professor responsável pela área e alguém que teria alguma afinidade na comunidade. Na oftalmologia, propriamente dito, o Dr. Miguel Kriegsner e a sua esposa, Cecília, participaram ativamente e até reformaram integralmente o antigo núcleo profilático da universidade na Avenida Batel, onde ficou durante muitos anos sediado o serviço de oftalmologia ou o Centro da Visão do Hospital de Clínicas. Mas outras comissões foram formadas, inúmeras, e cada uma tinha um padrinho, que era o padrinho na comunidade, e um diretor técnico. E foram várias comissões que fizeram o avanço e o progresso do Hospital de Clínicas naquela época. Eu tinha que não somente ter um contato muito próximo ao padrinho ou ao presidente da comissão, para orientá-lo o que nós precisávamos. Então, que equipamentos deveriam ser comprados, que atitudes nós deveríamos fazer para melhorar o atendimento dos pacientes que procuravam o serviço de oftalmologia. Então, foram comprados equipamentos, foi feita campanha para doação de córneas e uma série de coisas à época. Na realidade, é preciso colocar em ordem cronológica as coisas. A primeira grande doação internacional para o Hospital de Clínicas como um todo foi da JICA, Japanese International Cooperation Agency, que doou à época algo em torno de $400 mil para o serviço de oftalmologia do HC. Isto meio que coincidiu com a formação das comissões, mas era um trabalho já que vinha sido feito há algum tempo pela própria direção do Hospital de Clínicas e até o diretor que antecedeu ao professor Mário Sérgio, Dr. Osmar Martins, foi o que iniciou as conversações e as tratativas com essa agência de cooperação japonesa, que acabou dando certo quando o Dr. Mário Sérgio era o diretor e já estava criada a comissão de oftalmologia. O Miguel, ele não somente conseguiu captar recursos fora, mas deu recursos próprios, né, do próprio Boticário para a ação. E um dos vídeos que ele fez, acho que foi o pessoal de marketing do Boticário que fez, é uma das coisas mais lindas que tem, né? Para o serviço de oftalmologia. A gente tem guardado ainda em fita VHS, aquela época não era nada digital, e foi muito bonito, sim. O Miguel contribuiu bastante. O Centro da Visão chegou a ser concretizado. Eu acho que o Instituto da Visão nunca foi nem... Esse nome nunca existiu. Era o Centro da Visão do Hospital de Clínicas. Isso existiu durante muitos anos no núcleo profilático em frente ao Batel, ali o shopping, em frente ao shopping Cristal, né? Mas depois, por problemas logísticos do próprio HC e pela construção do prédio anexo
ao HC e decidiu-se trazer a oftalmologia de volta porque era mais fácil do ponto de funcionamento do serviço. Assim, em diversos locais, né? Empresários doaram nas diversas comissões, haviam comissões muito ativas e que conseguiam bastante doação. Lembra assim da endocrinologia muito ativa, da oftalmo muito ativa, da otorrino, até cardiologia, enfim, muita coisa foi feita em prol do HC à época, imagino que ainda esteja sendo feita, porque a Associação dos Amigos é perene, né? Você já tem 35 anos e acho que é de uma importância assim fantástica para o hospital. O Boticário lançou esta fragrância, né? E isso, naquela época, rendeu para a Comissão de Oftalmologia a compra de um equipamento cirúrgico muito importante e bastante caro. Foi muito, muito positivo. Nós, na realidade, tínhamos reuniões assim pessoais, mais marcadas quando a gente podia, até porque muita gente é muito ocupada, né? Eu bastante ocupado, o Dr. Miguel muito ocupado, mas o Dr. Miguel, pelo seu tino empresarial, ele colocava uma secretária de total confiança dele para nos apoiar. Então, tudo que eu precisava, a gente fazia através da secretária, que minha memória vai falhar, não vou lembrar o nome dela, mas se eu lembrar em breve, eu faço questão de agradecer a ela. A outra coisa é que o Dr. Fernando Miranda, como presidente da Associação dos Amigos à época, ele fazia reuniões mensais no auditório do 7º andar do Hospital de Clínicas, com vários políticos, com vários empresários, e escolhia uma comissão para prestar contas do que havia sido feito. Era muito interessante porque uma comissão olhava o que a outra fazia, aprendia com o que a outra fazia e implantava coisas para melhorar sua trajetória e sua ação ainda mais. O Dr. Miguel Kriegsner e a Dona Cecília Kriegsner eram os padrinhos, né? E aí eles também traziam gente de fora que ajudavam, etc. E todo o serviço de oftalmologia participava. Então, naquela época, eu, Dr. Kenji Sakata, a doutora Ana, o próprio doutor Mário Sérgio nos ajudou bastante. A comissão de oftalmologia, ela tinha uma maneira própria, né? Cada comissão fazia as coisas. O doutor Miguel nunca trabalhou assim no sentido de arrecadar pouca coisa de várias pessoas. Ele achava que era importante que houvesse aporte de recurso significativo, mas às vezes o boticário fazia, às vezes algum fornecedor do boticário fazia, então não eram muitas pessoas doando um pouquinho, ele ia mais nos empresários. Era uma forma dele trabalhar e que funcionou muito bem. Puxa, foi tanta coisa, banco de óleos, equipamentos, atendimento de alta qualidade. Nós tínhamos, quando em 1990 eu assumi a oftalmologia, a residência de oftalmologia havia sido fechada por falta de equipamentos. Por volta do ano 2000, 10 anos depois, a residência de oftalmologia era uma das melhores do país. Então vinha gente do país todo prestar concurso aqui para aprender. Isso foi fruto do trabalho da Associação dos Amigos também. Permitiu realizar procedimentos que o hospital não fazia, né? Nós tínhamos equipamentos para fazer transplante de córnea que antes nós não fazíamos. Nós tínhamos equipamentos para tratar descolamento de retina que antes nós não fazíamos. Então, passamos a ofertar para a comunidade, através do HC de forma gratuita, coisas que o hospital não tinha capacidade de fazer. Minha principal recordação era justamente o envolvimento da comunidade no serviço. Nunca houve isso. Se você for ao Hospital de Clínicas, eu não sei como está agora, mas vou falar antes da Associação dos Amigos HC.
era uma coisa entre hospital de clínicas, governo federal, e ficava um pedindo dinheiro para o outro, e o governo federal dava quando podia, quando não podia não dava, tinha que ter pressão política, não havia envolvimento. Hoje, graças à Associação dos Amigos, há este envolvimento. E esse envolvimento foi tão forte à época, na década de 90, na década do ano 2000, que a comunidade se sentia dona do hospital. E isso é positivo, porque na hora que a comunidade sente-se dona de um hospital federal, ela exige. Uma coisa é eu, como chefe do serviço, ir no Ministério da Educação, porque à época era no Ministério da Educação, agora o hospital é de uma rede, mudou, né, totalmente a forma de vínculo com o governo federal, mas à época era o Ministério da Educação. Então eu ia até o Ministério da Educação pedir uma coisa, era uma coisa dificílima. E um empresário, um político, e é preciso se resgatar o nome de uma pessoa chamada Euclides Scalco. O Dr. Euclides Scalco foi fundamental naquela época, não só porque ele é uma pessoa honestíssima, sério, muito competente, mas porque à época ele era secretário da Presidência da República, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, em vários momentos, ele atuou em prol do Hospital de Clínica, assim, e conseguiu liberar uma série de verbas federais. Então, se fôssemos colocar nomes assim que realmente ajudaram, na área da comunidade, o Fernando Miranda e o Euclides Scalco foram muito importantes para a Associação dos Amigos do HC. Bom, foi muito bom, primeiro porque nós estávamos num momento muito positivo do Brasil, né? Se vocês lembrarem de 2005, 2006, o Brasil era um país rico, tinha dinheiro, não tinha muita inflação ou quase nada, e crescia bastante, crescia a olhos vistos. E aí eu não faço nenhum juízo de valor político, eu faço apenas um juízo de valor do que era para o hospital. Então, tinha dinheiro, e o próprio governo federal tinha dinheiro. Se você olhar, a última vez que o hospital foi totalmente pintado, que o hospital colocou aquele HC vermelho lá em cima e que trocou todas as janelas e trocou todos os elevadores, foi na minha gestão como reitor, porque havia recurso federal para isso. Então, era uma forma do governo federal ter uma relação muito positiva com os hospitais públicos federais. Sempre fui muito fraterna, né? Eu sempre, por ser amigo do Fernando Miranda, a gente teve uma relação muito fraterna. Claro que você, quando assume a universidade como um todo, a gente não fica só centrado na área de saúde, né? Nós temos, a universidade tem inúmeros departamentos, inúmeros setores, coisas muito importantes, então a gente fracionava o tempo, mas sempre foi muito fraterna e muito positiva essa relação. Eu lembro assim à época o diretor do Hospital de Clínicas era o Dr. Giovanni Lodo, e a gente fazia várias reformas físicas no HC, como eu te falei, a pintura, a troca das janelas, a troca de todos os elevadores, porque eram elevadores antigos e que tinham risco, né? A construção do anexo G, que é um prédio enorme que tem entre o hospital e o setor de saúde, que não tinha, né? A gente conseguiu o recurso, e alguns equipamentos, como tomografia computadorizada, etc., que há muito tempo era para ser colocado no HC e não colocavam. Então, é tudo daquela época. Foi viabilizando contatos políticos em Brasília, e alguns equipamentos ela mesma foi capaz de comprar. Segui uma carreira um pouco política na época, né? Eu saí da reitoria e assumi uma secretaria de Estado, então daí diminuiu um pouquinho a relação, mas logo que eu assumi a Secretaria de Estado de Saúde, no governo Orlando Pessutti, a gente voltou a ter algum contato e a gente procurou ajudar o HC da melhor forma possível enquanto secretário de saúde que eu era. Depois eu saí do governo em 2010, final de 2010, em 2011 eu voltei para a oftalmologia, até onde eu decidi me aposentar, porque o meu papel e a minha missão na oftalmologia do HC havia se cumprido. O Fernando eu falei mais porque ele reativou, né?
mas tanto o Tualdo quanto a Maria Elisa foram pessoas fantásticas. A Maria Elisa é uma pessoa de uma gentileza e de uma capacidade de trabalho invejável. Eu tenho uma admiração e um carinho muito grande pela Maria Elisa, como também pelo Tualdo. Eu tenho muito orgulho de participar dessa história. Foi um momento muito importante da minha vida. À época, eu tinha meus 40 anos de idade, né? Por volta do ano 2000, 1999, eu completei 40 anos e vivi intensamente tudo isso. E eu aprendi muito com esse movimento. Aprendi que nenhuma instituição é capaz de sobreviver se não tiver uma ligação com a comunidade. E que quando essa ligação existe, a comunidade cuida da instituição. Então, existe no Brasil um falso conceito de que as coisas públicas não são de ninguém. É justamente o contrário. As coisas públicas são de todos e todos nós temos que cuidar delas. Então, às vezes eu vejo com muita tristeza, porque é público, tem uma pichação, porque é público não está cuidado, porque é público ninguém liga. Não, porque é público todos têm que ligar. E isso é uma coisa que só vem com o tempo. É uma questão de você educar as pessoas para aquilo. Como hoje em dia você vai num parque em Curitiba que é bem cuidado e vê que se alguém joga papel no chão, você vai lá e repreende a pessoa, ou você mesma joga o papel no lixo. Isto porque o parque é público, mas é de todos nós. E não é só o parque, é o hospital, é o museu, tudo que é público no Brasil tem que ter esse tipo de pensamento. Eu me afastei um pouco, estou aposentado do HC, não venho mais aqui já há 2, 3 anos, então eu sei pela imprensa, vez ou outra, que está havendo alguma coisa, mas eu não teria como dizer de forma técnica e robusta o que está acontecendo hoje, porque eu me afastei. Puxa, se tem uma coisa que eu sou ruim é guardar coisas, viu? Eu vivo intensamente todas elas, mas eu não lembro de ter guardado muita coisa. Era frequente, os jornais, nossa, a Gazeta do Povo, até porque acabou o jornal, né? Nós não temos mais jornal impresso. Então eu lembro da Gazeta do Povo praticamente diariamente mencionar coisas do Hospital de Clínicas. À época, o doutor Francisco Cunha Pereira, e é preciso também que se resgate esse nome, ele era um defensor da universidade e do Hospital de Clínicas. Se houve uma pessoa na imprensa paranaense que apoiou o hospital, que apoiou a Associação dos Amigos e que fez muito por tudo isso dar certo, foi o Dr. Francisco Cunha Pereira, através do seu jornal Gazeta do Povo e da Rede Paranense de Televisão.